Amados irmãos, amadas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal com a Palavra de Deus. Eu sou o Padre Henrique e este é o podcast Sementes de Deus na Terra. Nós estamos celebrando no próximo domingo o 11º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste domingo chama a nossa atenção para o envio dos discípulos para a missão. Ou seja, o tema central que irá nortear a nossa reflexão será o chamado que Jesus faz aos seus discípulos, mas também o chamado que Jesus faz por cada um de nós. Na liturgia da palavra deste domingo, nós temos uma conexão entre a primeira leitura do livro do Êxodo e também o Evangelho. Na primeira leitura, Deus chama Moisés, conduzindo para o alto de um monte, e lá dá as recomendações para Moisés. E essas recomendações são para todo o povo: obediência, a observância da aliança e o pacto feito entre ele e Deus e o povo. Respeitando tais compromissos com Deus, o povo se tornaria propriedade de Deus, e sendo propriedade de Deus, estaria seguro, amparado com um bom pastor. Porém, não é bem isso que vai acontecer. E aí entra o Evangelho de hoje, onde o resultado da desobediência de Deus e a esta aliança firmada entre Deus e o seu povo traz como marca o desamparo. Uma multidão de gente cansada e abatida, como narra o Evangelho de hoje, como ovelhas sem pastor. Precisamos entender, não é que Deus tinha abandonado aquelas pessoas à mercê dos lobos, mas aquelas pessoas que haviam abandonado a Deus, preferindo outros deuses ou outros pastores, os quais as abandonaram quando não mais precisavam delas. É com essa multidão de espoliados que Jesus se depara. Uma multidão sedenta, uma multidão perdida, uma multidão desamparada. O Evangelho deste domingo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo de 36 a 10.8. O Evangelho diz para nós o seguinte: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças deveis dar. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, nós vemos que mesmo diante da situação de abandono constatada, Jesus se mobiliza para fazer algo para diminuir o sofrimento daquelas pessoas e de ampará-las. A primeira coisa que ele faz
é pedir que seus discípulos rezem. A oração como cura, a oração que nos ajude a conectar com Deus, a oração que nos conecta com o próximo. Devemos pedir sempre nas nossas orações que Deus envie santos operários para a messe. Depois desse pedido de rezar, Jesus então envia os discípulos para a missão. Mas antes de enviar para a missão, Jesus capacita os discípulos. Ele dá o poder do serviço, o poder para ajudar as pessoas, expulsando de suas vidas os males que as atingem. É importante, meus irmãos e minhas irmãs, destacar que Jesus, quando chama todos, independentemente de quem seja. Jesus dá a oportunidade para todos, porém, a resposta que nós damos para Jesus muitas vezes é diferente. Depois de escolher e chamar, Jesus envia com recomendações: não andar no caminho errado, não ter atitudes que disponham contra a missão e o compromisso assumido com Deus, figuradas nas expressões não tomar o caminho dos pagãos e não entrar na cidade dos samaritanos. O testemunho fala de si próprio, fala por si. Jesus quer também que nós testemunhemos. Por isso, meus irmãos, sejamos pessoas capazes de se compadecer do sofrimento alheio e façamos algo que promova a vida e o reino de Deus. É para isso que nós somos chamados. É essa a missão dos discípulos e missionários de Jesus Cristo. A missão que eu, a missão que você, a missão que todos os batizados são chamados a realizar. Porque Jesus, através do batismo, ele nos envia para a missão. Que essa palavra brote no seu coração as graças e as bênçãos de Deus. Sinta esse chamado que Jesus faz a você, a mim e a todos nós. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus abençoe a você e a sua família e até o próximo programa Sementes de Deus na Terra.